E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Maxwell, sou professor de História aí na escola Miriam Alves, tá? Em São Pedro da Aldeia. E nós estamos aqui para conversar sobre a nossa primeira atividade, tá? Para os alunos e alunas do sétimo ano, atividade de História, tá? E nós vamos fazer uma pequena revisão do ano passado, né? Vocês, ano passado, estavam no sexto ano. Então nós vamos fazer uma pequena revisão de algumas coisas que nós demos, que estiveram nas apostilas do ano passado. Perfeito? Beleza, então. Bom, como disse a vocês, a nossa apostila dessa semana, ela é uma revisão do sexto ano, tá? Esse vídeo é para eu explicar para vocês como fazer essa apostila, tirar possíveis dúvidas, tá? Porque quarta-feira nós vamos nos encontrar no Google Meet, onde eu vou tirar dúvidas de vocês, mas de antemão vocês já vão ter acesso a essa videoaula que eu estou montando, que eu estou transmitindo agora para vocês, ok? Bom, a apostila é super simples, tá? Ela explica primeiro o conteúdo para depois vir as questões, ok? Vamos lá então. Então, na primeira parte da apostila, nós estamos falando sobre o que são fontes históricas. Tá? Fontes históricas são os elementos que o historiador utiliza para poder produzir história, escrever história. Né? Então, o texto diz o seguinte: para estudar o passado e compreender melhor o presente, precisamos ter contato com as fontes históricas, ou seja, tudo aquilo que nos traz informações sobre o passado. As fontes auxiliam na construção do conhecimento histórico e podem ser classificados em vários tipos, como fontes escritas, visuais, materiais e sonoras. Beleza? Então, ó, fontes escritas, né, os jornais, da onde o historiador utiliza para poder falar sobre determinado passado, né, documentos, fontes visuais. É só isso, professor? Não, deixa eu puxar para mais aqui. Existe os monumentos ou as fontes fontes em relação a monumentos, né? As fontes materiais, lembrei, eu estava já esquecendo já. As fontes materiais, essa imagem, essa fonte aqui vocês conhecem, né? Foi a primeira e a única estação de trem de São Pedro da Aldeia, que foi fundado lá no meado do século passado, né? É bem antiga. Então, hoje não funciona mais, o trem não passa por São Pedro da Aldeia. Lá funciona o Instituto Nacional do Patrimônio, né, Histórico, que é o IFAM, certo? É uma fonte histórica. Ela está remontando uma determinada época, né? A estação de São Pedro da Aldeia, uma fonte material, certo? E temos outros tipos de fontes materiais, né? Que são os monumentos, né? Aí, no caso, a famosa Esfinge de Gizé, do Egito, né? Então, o historiador ele utiliza de todos os vestígios do passado para poder reconstruir aquele passado, tentar reconstruir aquele passado, certo? Beleza, então vamos avançar, certo? Vamos falar sobre o tempo, não é? O tempo que é tão importante. E se é tão importante, o homem ele desenvolveu metodologias e mecanismos de controle do tempo. E um desses mecanismos de controle do tempo é o calendário, que marca os dias do ano, né? Marca os dias festivos, os dias de nascimento, os dias de morte, os dias de trabalho, os dias de descanso, ou seja, o calendário ele organiza a nossa vida. É como se nós pegássemos o tempo e organizasse o tempo, né? Isso é o calendário. O tempo é considerado um objeto de difícil conceito, mas de extrema importância no estudo da história. Situar os fatos no tempo e contextualizá-los é tarefa de historiadores e professores desta disciplina. Sem o tempo não existe história. Assim,
com os instrumentos para contar o tempo, os calendários também foram criados como forma de organizar as sociedades. Calendários são sistemas de contagem que utilizam unidades temporais como dia, mês, ano. Eles variam de acordo com a cultura ou religião de um povo, certo? Beleza, então. O calendário cristão, ele marca os anos a partir do nascimento de Cristo, usando a extensão AC antes de Cristo ou DC depois de Cristo. Foi adotado em 1582 através do Papa Gregório XIII. Certo? Então aqui estão dois exemplos, né, de calendários. Um calendário atual que nós utilizamos até hoje, né? Geralmente são dados de brinde por supermercados, enfim. E um calendário antigo aqui, né? Onde tem aqui a foto do Papa Gregório, o inventor, né? O criador, o organizador desse calendário gregoriano, certo? Né? Para vocês terem uma ideia. Mas existem outras formas de marcar o tempo, né? Formas mais precisas, como, por exemplo, o relógio, né? Esse grande relógio, imenso relógio aqui, não é aquele da Inglaterra, não, tá? É o relógio aqui do Rio de Janeiro, fica na central do Brasil, em cima da central do Brasil, né? Atualmente, nós utilizamos o celular como relógio, né? As pessoas até desacostumaram a andar de relógio. Eu, por exemplo, eu não uso o relógio já há um tempão. Por quê? Eu utilizo sempre o celular. É uma forma de marcar o tempo mais atual, né? Mais atual até que o relógio, que é o celular, que hoje em dia o relógio é embutido no celular. Certo? Beleza, então, vamos avançar. Vamos agora aprender, né, ou relembrar uma outra forma de marcar o tempo, que é a forma que os historiadores desenvolveram para poder estudar a história, né? Dividindo ela em épocas ou idades, né? E dessa forma fica mais didático não só estudar a história, mas como ensinar a história. Porque cada época, né, pré-história, Idade Antiga, Idade Média, ela vai ter suas características específicas. E dividindo o tempo em épocas ou idades, fica mais fácil de se entender o processo histórico e de ensinar, portanto, certo? Através de uma concepção eurocêntrica do mundo, difundiu-se uma linha do tempo baseada em eventos ligados ao contexto do continente europeu. Esta linha do tempo, considerada oficial, divide-se em... Professor, mas espera aí, professor, por que uma concepção eurocêntrica? Porque as épocas que marcam a passagem de uma época histórica para outra são geralmente eventos que aconteceram na Europa, principalmente idade antiga, medieval, moderna, os dias atuais, são tudo eventos que aconteceram, né? Tirando o fim do Império Bizantino, que vai acontecer na Ásia, mas a queda do Império Romano, a Revolução Francesa, ocorreram na Europa. Por isso que é chamado de eurocêntrica, né? Os acontecimentos mais importantes do mundo, de modo a marcarem a passagem das épocas, a maioria aconteceu na Europa. Certo? Então, vamos lá. Pré-história, né? Início do planeta, né? A formação, Big Bang, até aproximadamente 3.200 a.C. Vai até a invenção da escrita, porque antes da escrita convencionou-se que não se existe história, porque não existe escrita. Mas essa noção existe até hoje? Não, porque tudo é história, né? Se você um vestígio de um osso, um vestígio de um tipo de artefato, de um utensílio que você acha no chão, acha que remonta a épocas passadas, através daquele material tem como você coletar informações de modo a entender o passado, né? Mas
Antes da pré-história, não havia escrita. É chamado de pré-história. Então, quando o ser humano desenvolve a escrita, passa a existir a história. Tá? A partir de 3200 a.C. Para cá é chamada a história, né? Que vai até 476 depois de Cristo, que é a queda do Império Romano. Então veja bem, da formação do mundo até 3200 a.C. é a pré-história. Por quê? Porque não se havia desenvolvido a escrita. Mas exatamente em 3200 desenvolve-se a escrita, né? Pelos sumérios lá na Ásia, certo? Então a partir de 3200 para cá até 476 depois de Cristo é chamada de Idade Antiga, né? A Idade Antiga termina exatamente em 476 depois de Cristo com a queda de Roma. A partir dessa data até o ano de 1453, que é quando acontece o fim do Império Bizantino, é chamado de Idade Média, certo? E de 1453, que é a queda do Império Bizantino, até 1789, que é a Revolução Francesa, é chamado de Idade Moderna. E da Revolução Francesa até os dias atuais é chamado de Idade Contemporânea, certo? Pré-história, início do mundo, surgimento de todas as coisas, né? Big Bang, até o desenvolvimento da escrita, 3200 a.C. De 3200 a.C. até 476 depois de Cristo, que é a queda do Império Romano, é chamada de Idade Antiga. De 476 até 1453, que é o fim do Império Bizantino, Idade Medieval. De 1453 a 1789, que é a Revolução Francesa, é chamado de Idade Moderna. E de 1789 até os dias atuais é chamado de Idade Contemporânea. Certo? Beleza. Então, dentro desse organograma aqui, né, de divisão da história antiga, história medieval, né, existem subdivisões, né, que nós chamamos de séculos, né? A Revolução Francesa aconteceu no século XVIII, né? A queda do Império Romano aconteceu no século V depois de Cristo, né? A gente sempre fala século. Então, professor, como é que a gente consegue identificar, parametrizar século V está se referindo a que ano? Certo? Ou um pouco mais complexo, 555 está se referindo a que século? 555 depois de Cristo se refere a que século histórico, né? Então aqui embaixo a gente vai aprender, certo? O primeiro exemplo é quando nós temos séculos fechados, tipo século 200, 200 depois de Cristo, 1200 depois de Cristo, 1300, 1500, 2000 depois de Cristo, séculos fechados que que terminam com 00, certo? A gente chama de século, né? No caso de 1200 depois de Cristo, nós chamamos de século 12. Como é que se dá esse esquema aí de transformar 1200, o ano de 1200, em século 12? Para converter os anos, tá aqui. A regra é simples. Se o ano terminar em 00, como está aqui, pertence ao dígito inicial convertido em século. Ou seja, você arranca esse 00, sobra 12, então é o século 12. De igual modo, em séculos anteriores, por exemplo, o século 300, né? Cadê? Tá aqui, o século 300, né? O século 300 o ano 300, perdão, é que século? Então você vai tirar o 00, vai sobrar 3, então é século 3. O ano 1200 é século 12, porque eu tiro o 00. O ano 300 é século 3, porque eu tiro o 00. Beleza? Tranquilo. Agora vai complicar só mais um pouquinho, mas ainda é muito fácil, tá?
E agora, quando o ano não finaliza em 00, né? Finaliza em, por exemplo, 1756. O ano de 1756 pertence a que século? Né? Então, o que você vai fazer? Você vai ficar só com as duas primeiras casas. As duas últimas você vai cortar. Vai pegar essa que sobrou, as duas primeiras casas, vai colocar o sinal de mais 1. 17 mais 1, 18, certo? Então tá aqui, século XVIII. Então, professor, o ano de 1756 é o século XVIII? É, e assim por diante. Beleza? Moleza, moleza, tranquilidade, tranquilidade. Certo? Então vamos para as atividades. Vamos treinar aquilo que a gente aprendeu. Vamos lá, complete o texto abaixo. Tá? Gente, lembrando que tudo que as questões que nós vamos abordar agora, as atividades, estão na mesma apostila, tá? Vamos lá. Em seus estudos, os historiadores utilizam diferentes tipos de vestígios, chamados de fontes históricas. Estas podem ser escritas, cartas, testamentos, obras literárias, diário, registros de nascimentos, textos de jornais, etc. Certo? Como é que são chamadas essas fontes aqui? Fontes e assim por diante. As pinturas são fontes o quê? Os depoimentos, gravações, são fontes o quê? As construções, a esfinge, né, que nós vimos lá, a estação de trem de São Pedro da Aldeia, são fontes, né? Nós comentamos isso nesse mesmo vídeo, tem a explicação no início da apostila, beleza? Tranquilo. Número 2. Assinale com um X a alternativa correta. A história é a ciência que? A, B, C ou D. Beleza? E aqui, a última questão, nós vimos em nossas aulas que o tempo cronológico pode ser dividido em diversas formas. Nós vimos isso, comentamos aqui, como meses, anos, séculos e milênios. Analise os fatos históricos abaixo e cite qual século ele pertence. Utilize os números romanos, ó. Número inteiro, número terminado com 00, né? A explicação está na apostila, nós vimos lá. Beleza? Gente, molezinha, molezinha. Ó, aquele beijo para vocês, tá? E até a próxima. Um grande abraço.